Fala pessoal, nesse exercício vou resolver um exercício de hidráulica que tem o seguinte enunciado. Considere o projeto de uma tubulação retilínea de ferro fundido novo que deverá ser capaz de transportar 11 litros por segundo de água. O diâmetro é de 100 milímetros e deseja-se que a pressão seja constante em todos os pontos. Qual deve ser a declividade da tubulação para atender tais especificações? Então, o objetivo do nosso enunciado é calcular a declividade da tubulação. Como tem uma vazão constante, pressão em todos os pontos também tem que ser igual, isso dá uma característica de movimento uniforme. E no movimento uniforme, a declividade ela vai ser dada pela equação I de declividade é igual a ΔH, que é a perda de carga de energia, dividido pelo comprimento total da tubulação. Bom, nesse enunciado, quando a gente leu aí, não encontra-se as características, ou seja, para resolver o exercício por Bernoulli, ou seja, calcular o ΔH por Bernoulli. Então a gente vai calcular esse ΔH exatamente da fórmula da perda de carga. Ou seja, quem é a perda de carga? Esse ΔH, que é a perda de carga, ele é composto por dois termos. A perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Bom, como calculamos esses dois termos? Primeiro, vamos ler, considere o projeto de uma tubulação retilínea. Ou seja, quando ele fala retilínea, significa que vai ser um cano só. Então a gente vai ter carga apenas distribuída, não tem localizada, não tem válvula lá no meio, não tem registro, não tem aumento e nem diminuição de diâmetro. Então isso daqui não existe. Esse termo aqui, a carga distribuída, ela tem uma fórmula universal para se calcular. E a gente pode utilizar disso para obter o que a gente deseja. Ou seja, HD é dado pela fórmula fator de atrito vezes o comprimento L dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Certo? Bom, quando a gente olha para essa fórmula, a gente percebe o quê? Que o ΔH vai ser igual a tudo isso daqui. E o que a gente procura é o ΔH sobre L. E esse L aparece aqui, Então, a gente pode reformular isso, reescrever, para conseguir exatamente obter isso daqui. Como? Reescrevendo o ΔH. Quem que vai ser o ΔH, então? O ΔH, o L eu posso colocar aqui dividindo. O ΔH vai ser o próprio HD. O que sobrou do HD quando eu tirei o L? Sobrou o fator de atrito, sobrou a velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Bom, então isso tudo aqui a gente pode dizer que é exatamente a declividade que a gente procura. Bom, agora a gente tem duas condições. A gente não sabe ainda quem é esse fator de atrito, que depende do material, e a gente não sabe a velocidade. Então vamos tirar as informações do texto para ver o que a gente consegue fazer aí para arrumar essas condições. Então a gente tem lá o quê? Ferro fundido novo. Ou seja, a condição do ferro fundido novo ela vai nos dar a informação da rugosidade. A rugosidade do ferro fundido novo é de 0,25 milímetros. Lá na tabela você encontra o valor variando de 0,25 a 0,50. Vamos utilizar o menor valor, que é o de 0,25, que deverá ser capaz de transportar 11 litros por segundo. Ou seja, 11 litros por segundo é a vazão. Então a gente tem 11 litros por segundo. Mas nas fórmulas a gente tem que usar os valores no SI. Então aqui a gente pode transformar e dizer que é 0,011 metro cúbico por segundo, ou seja, apenas dividir por 1000 aí o valor de água, tá?
Ou seja, como a gente vai precisar do fator de atrito, a gente vai precisar do número de Reynolds. E como a gente está falando que o fluido é a água, a gente vai precisar da viscosidade cinemática da água. Que nesse caso, como não diz nenhuma temperatura, a gente usa o valor de 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Bom, continuando. O diâmetro é de 100 milímetros, ou seja, a gente tem um diâmetro de 100 milímetros. Também precisaremos colocar para o SI, então dividindo por 1000, 0,1 metros. Aqui, esqueci, se quiser deixar no SI para não se confundir, fica 0,25, como é dividido por 1000, para não ficar tantos zeros, vou colocar 10 a menos 3 metros. Continuando, deseja-se que a pressão seja constante em todos os pontos, o movimento uniforme está dando isso, não tem mais nenhum termo de relação da pressão, então não vai ter variação da energia causada pela pressão. Qual deve ser a declividade? Então esses são os dados que a gente tem e agora a gente precisa chegar naquelas condições. Então, primeiramente, aqui está em função da velocidade e ele deu a vazão. Então eu posso relacionar uma fórmula com a outra, mudando, escrevendo a velocidade em função da vazão ou usar a vazão e calcular a velocidade. Bom, reformulando aí, deixando em função da vazão, o que a gente tem? O que é vazão? Vazão é velocidade vezes área. A área é de uma seção circular, porque ele deu o diâmetro, então é V vezes a área de uma seção circular é π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isolando a velocidade aqui, temos que velocidade vai ser igual. O 4 passa multiplicando 4 vezes a vazão, dividido por π, que passa dividindo, e por d quadrado. Bom, agora utilizando essa equação e reescrevendo aqui, a gente vai poder reescrever que a declividade vai ser igual ao fator de atrito dividido, embaixo sobra 2 vezes o diâmetro vezes a gravidade e vai ter a velocidade ao quadrado. Então vou abrir um conchetes aqui, vou ter, quem é a velocidade? 4Q dividido por π diâmetro ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Agora arrumando a equação para deixar mais pronto e depois só jogar os valores. Aqui vai sobrar o quê? O 4 ao quadrado do 16. Dividido por 2 vai sobrar um 8. Em cima vai sobrar o fator de atrito e vai sobrar o Q ao quadrado. Bom, agora vamos ver o que vai sobrar na parte de baixo. Um número a gente cortou, aí a gente vai sobrar um π, que vai ficar ao quadrado, então sobra um π ao quadrado. Aí a gente tem a gravidade, que está aqui do lado de fora. Esse d quadrado vai ficar d à quarta, um d daqui vira d à quinta. Ou seja, para achar a declividade tendo a vazão, essa é a fórmula. O que falta é só o fator de atrito. E o fator de atrito vai depender do número de Reynolds. Então a gente tem, quem que é o número de Reynolds? O número de Reynolds vai ser igual. O número de Reynolds é dado pela velocidade, o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Ou seja, a velocidade a gente não tem, mas ela tem a forma em função da vazão. Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar o quê? Diâmetro sobre viscosidade cinemática vezes o termo da velocidade, que é 4 vezes a vazão dividido por π diâmetro ao quadrado. Ou seja, simplificando, um diâmetro pode cortar com um quadrado aqui de baixo. O número de Reynolds vai ser igual a 4 vezes a vazão dividido por π, viscosidade cinemática do fluido, que é a água, vezes o diâmetro. Se quiser, pode utilizar essa fórmula aí direto para quem já souber. Só mostrei de onde ela vai vir. Calculando isso daí, a gente vai ter o quê? 4 vezes a vazão. Quem é a vazão? 0,011 dividido por π
vezes viscosidade cinemática 10 a menos 6 e o diâmetro, que é de 0,1 metros. Lembrando que todas as unidades têm que estar no SI. Calculando isso daí, vamos obter um número de Reynolds de 1,4 vezes 10 à quinta. Bom, além desse valor aí, precisamos de outra relação para conseguir chegar no fator de atrito. Ou seja, a relação adimensional, que é rugosidade dividido pelo diâmetro. Ou seja, a rugosidade, como é uma razão entre os dois, pode ser feita até em milímetro mesmo, tá? Ou se quiser, pode fazer em metro, tanto faz, não faz diferença. Fazendo em milímetro mesmo, para escrever menos números, vai ser 0,25 dividido por 100. Ou seja, calculando isso daí, a gente vai ter 2,5 vezes 10 a menos 3. E um valor adimensional. Ao olhar para esses dois valores, a gente vai saber qual a melhor fórmula para utilizar. E a melhor fórmula para utilizar para calcular o valor de atrito direto, não sendo o valor achado pelo gráfico, vamos utilizar as fórmulas, a gente vai utilizar a fórmula dada por Swayne-Jen. Então a gente vai utilizar Swayne-Jen, que diz que o fator de atrito é dado pela equação 0,25, aí dividido, abre um colchetes, pelo log, abre um parênteses, rugosidade dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9. Tudo isso daí fecha o colchetes e eleva ao quadrado. Bom, esse é o fator de atrito. Já temos o valor de E sobre D, já temos o número de Reynolds. Só calcular o fator de atrito, que vai ser dado fator de atrito igual 0,25, aí dividido por o log. Aqui, E sobre D a gente já calculou. 2,5 vezes 10 a menos 3. Dividido, então, como já calculamos E sobre D, sobrou embaixo só o 3,7. Mais, em cima, 5,74, dividido o número de Reynolds, que é 1,4 vezes 10 à quinta, elevado a 0,9, fecha o parênteses, fecha o colchetes, ao quadrado. Calculando isso daqui, a gente chega no valor de um fator de atrito de 0,02615, que é um fator adimensional. Agora que a gente tem o fator de atrito, podemos voltar lá no que a gente quer calcular, que é a declividade, e teremos 8 vezes 0,02615 vezes a vazão ao quadrado, 0,011 ao quadrado, dividido por π ao quadrado, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes o diâmetro, que é de 0,1 à quinta. Todas as unidades no SI. Calculando isso daí, a gente acha que a declividade vai ser no valor de 0,0262 metro por metro. Tá? Esse é o valor que a gente vai obter para a declividade. Espero que vocês tenham entendido aí a resolução. Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se conhecer alguém que precisa dessa resolução, indique. Ajude aí na divulgação do canal para melhor podermos atender. Obrigado e até a próxima.